Agora sim, como prometido, 6 horas e 45 minutos, Lucila Menezes, como eu falei, advogada e mestre em Direito. Lucila, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Fã. Bom dia, Antônio. Bom dia, caros ouvintes do portal Fã F1. Perfeito. Doutora, para a gente entender, o que é que significa essa decisão do STF que exclui servidores sem concurso público do regime próprio de Previdência? O que é que significa essa decisão? Então, o Supremo Tribunal Federal, julgou ano passado um ADPF, que é uma ação, a arguição de descumprimento de preceito federal, relativa ao estado do Piauí. E a ação ela tinha como objetivo conferir interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 9 da Lei Estadual do Estado do Piauí, que era justamente para excluir do regime próprio da Previdência Social, do Estado do Piauí, todos aqueles servidores públicos que não eram detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos que foram admitidos no Estado sem concurso público. E essa decisão, o STF entendeu que ficariam ressalvados desses efeitos, os aposentados, que já eram aposentados pelo regime próprio do Estado do Piauí, até a data da publicação do julgamento, e também aquelas pessoas, aqueles servidores que já tinham um requisito para aposentadoria, seja de tempo de contribuição e de idade. Então, na prática, Antônio, o que acontece é o seguinte, como há essa situação aqui no Estado do Sergipe, muitas pessoas que fazem parte do quadro da administração pública estadual e também municipal, não há ainda esse levantamento de quantos servidores estão nessa situação, eles entraram nos quadros públicos sem o concurso público. E aí, então, o STF decidiu isso com repercussão geral, porque essa ação que foi julgada, que já está valendo desde semana passada, ela já tem eficácia na prática, ela justamente visa ratificar e confirmar o entendimento de que a regra é a regra do concurso público, ou seja, para você ocupar um cargo, uma função pública, você tem que passar no concurso público. Então, no estado de Sergipe, nós não temos ainda esse levantamento de quantas pessoas estão nessa situação, mas dessa decisão a gente já consegue vislumbrar alguns problemas práticos que possam vir a acontecer. E quais os efeitos disso na prática? Da situação, por exemplo, de servidores públicos que contribuíram por exemplo, 30 anos pelos dois regimes, que tem dois vínculos, e contribuíram para o regime próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe, por exemplo, e contribuíram também para o regime geral, que é o regido pelo INSS. Como vai ficar esses valores desses servidores que contribuíram para esse regime próprio, se a partir dessa decisão do STF, eles só vão poder ser assegurados pelo regime geral da Previdência. Esses valores terão que ser devolvidos. E aí se inaugura possíveis situações práticas que o Poder Judiciário e as instituições públicas aqui do Estado e do Brasil todo já estão se mobilizando para saber como irão resolver esses problemas que, com certeza, eles irão surgir. Doutora, a quem afeta exatamente? Por exemplo, as pessoas que já se aposentaram, elas também podem ser afetadas por essa decisão ou apenas aquelas que ainda estão no serviço público que ingressaram sem um concurso público? Então, o STF, nessa decisão, ele excluiu dos efeitos da decisão as pessoas já aposentadas, então elas não vão sofrer com esses efeitos da decisão, e aquelas pessoas que já podem se aposentar, ou seja, que já têm um requisito temporal, de idade, o requisito etário e o requisito temporal da contribuição. Então, essas pessoas que já cumprem esses requisitos para se aposentar, elas vão ficar excluídas desses efeitos. Todos aqueles outros servidores que não têm ainda, seja o critério etário para se aposentar, mas que já contribuem, já trabalham há 30 anos, eles estão dentro serão, digamos assim, prejudicados pelos efeitos dessa decisão do STF. Perfeito. Em termos práticos, para quem está em casa, quem está nos assistindo, por exemplo, uma professora que entrou no serviço público Sim, antes de 88, sem o concurso isso. público. Em termos práticos, dando um exemplo aqui, não que seja alguém real. Essa pessoa que entrou ainda está no concurso público a partir de agora. Ela já está perto de se aposentar, está perto da aposentadoria ali. O que é que pode acontecer com ela a partir de agora? Já que ela vai sair do regime próprio, ela pode ir para o regime geral. Quais são as perdas reais que essa pessoa pode ter? Pode ter perda salarial na aposentadoria, pode ter perda. Quais são as perdas reais que esse servidor pode ter?
Então, a primeira perda, né, que nós conseguimos vislumbrar é que o regime geral da Previdência Social, o INSS, é um teto, né, do valor dos quais as pessoas podem receber. Então, imagine que essa situação hipotética que você me trouxe, essa professora, ela contribuiu o equivalente acima do teto, né, durante vários e vários anos, 30 anos. Então, ela vai ter sim uma perda salarial, porque ela não vai se aposentar com aquele valor que ela contribuiu a vida inteira, porque o INSS ele tem um corte, né, ele tem um teto. Então, vai haver essa perda salarial, né? E aí, esses valores que essa pessoa, nessa situação hipotética, contribuiu a mais, ela poderá requerer a devolução, mas para requerer essa devolução tem um prazo também. Você só pode requerer a devolução dos últimos 5 anos, né? Então, haverá uma perda gigantesca para todas essas pessoas que não têm esse requisito etário nem de contribuição para serem favorecidas por essa decisão do STF. Então, é uma situação mesmo que deixa todas essas pessoas numa situação de fragilidade. E por isso, dessa situação de fragilidade, que semana passada houve uma reunião no Tribunal de Contas aqui do Estado, com a Defensoria Pública, com o Sergipe Previdência, com a Previdência do município, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, para saber qual a resposta institucional que o Estado de Sergipe vai dar, né? Então, é necessário primeiro fazer um levantamento. A gente sabe que há muitas pessoas nessa situação, principalmente na Secretaria de Estado da Educação, né, que já trabalham e já contribuem, entraram para o Estado antes, né, da Constituição de 88, e ainda continua exercendo, né, a atividade laboral, mas que, por exemplo, ainda não tem idade, né, para se aposentar. Então, essas pessoas, pela decisão do STF, elas não vão poder se aposentar pelo regime geral. Não vão poder se aposentar pelo regime próprio, vão se aposentar pelo regime geral, que é regido pelo INSS. Então, é necessário justamente esse esforço, né, institucional que já começou a ser feito para fazer esse levantamento dessas pessoas e ver o que é que o Estado de Sergipe vai fazer. Porque, por exemplo, Antônio, no estado do Rio Grande do Norte, né, o Tribunal de Contas já emitiu parecer, né, determinou até, inclusive, uma data para aquelas pessoas que pudessem já se aposentar, e aí já se aposentariam logo e ficaria resguardado o regime próprio. Então, ele já deu uma resposta para a sociedade. Aqui o Estado de Sergipe, assim como outros estados do Brasil, terão que dar essa resposta, terão que fazer esse levantamento de quantas pessoas e fazer essa transição de uma maneira menos prejudicial, né, a esses servidores que muitas vezes contribuíram mais de 30 anos no serviço público e agora estão se vendo desprotegidos por essa decisão do STF, né, que disse, olha, você agora não tem mais direito, mesmo por ter contribuído uma vida inteira pelo regime próprio, né, por exemplo, hipoteticamente, pelo Sergipe Previdência, você não vai poder se aposentar pelo Sergipe Previdência, mas sim pelo INSS. Isso causa realmente muita angústia para todas essas pessoas que podem ser, sim, atingidas por essa decisão, por esses efeitos práticos dessa decisão do STF. Então, daí é necessário essa resposta, né, das instituições aqui do Estado de Sergipe para que possa implementar, né, porque essa decisão do STF, ela tem, a gente chama no direito, eficácia erga omnes, ou seja, está valendo para todo o Brasil, não só para o Estado do Piauí, vale para todo o Brasil, para os órgãos públicos. Então, agora é saber como fazer essa transição de uma maneira adequada, né, e clara, porque a sociedade precisa também que essa transição ela seja feita de uma maneira clara e menos onerosa, menos sofrida para todas essas pessoas que serão afetadas. Perfeito. Doutora, rapidamente, só antes da gente encerrar, porque imagino que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora, conhece alguém ou é algum servidor que está inserido nessa situação. Essa pessoa, você falou da parte do poder público, né? O que é que o governo do estado deve fazer nessa situação? Mas para isso também, o que é que a pessoa individualmente deve fazer, né? Essa pessoa que está inserida, que conhece alguém que está inserido Perfeito. nessa situação, o que é que a pessoa deve fazer a Uhum. partir de agora? E também a gente vai ouvir um ouvinte. A gente tem uma participação de um ouvinte aqui para participar e Certo. interagir contigo, doutora. Vamos ouvir. Bom dia, Antônio Cardoso. Bom dia a todos que fazem a FFM, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta a essa advogada. Aqueles valores que foram repassados para o regime próprio serão repassados para o regime geral, para o INSS, para que a Previdência, o regime geral, receba esses futuros aposentados? Aqui é Marta, do bairro José Carlos de Araújo, sempre na escuta. Tá aí a nossa ouvinte, a Marta, do bairro José Conrado de Araújo, e também aquela pergunta, né? O que é que o servidor que está inserido nessa situação ele deve fazer a partir de agora, doutora?
Então, primeiro, com relação à sua pergunta, Antônio, que a pessoa que se encontra nessa situação ou que conhece alguém que encontra-se nessa situação deve fazer. Primeiro, né, é fazer esse levantamento laboral funcional de toda a sua ficha funcional e ver se, de fato, ela tem o critério etário para poder se aposentar e o critério do tempo de contribuição, né? E aí, quando o Estado de Sergipe definir uma data para essa transição, essa pessoa vai ter que, enfim, requerer a sua aposentadoria, né? Porque se ela não requerer no tempo que o Estado vier a determinar, ela vai ser obrigatoriamente regida pelo regime geral do INSS. Então, as pessoas devem fazer o quê? Fazer esse levantamento, ou seja, eu acho que eu já tenho idade e tempo de contribuição. Vou fazer o meu levantamento, procuro um advogado para ver se de fato você tem esses dois critérios reunidos, porque aí quando o Estado de Sergipe decidir, né, você já entra com o seu requerimento da sua aposentadoria e aí você vai ficar resguardado e vai continuar sendo assegurado pelo regime próprio. E a pergunta da ouvinte Marta, que é bem interessante mesmo, né, uma pergunta relativa à questão prática, que esses valores que foram repassados uma vida inteira, né, para o regime próprio, como é que o Estado vai fazer, vai repassar para o INSS? E essa é uma grande indagação também, que ainda nós não temos uma resposta clara. Então, nós que somos, né, os chamados operadores de direitos, advogados, juristas, estudiosos, entendemos que, por exemplo, os valores referentes ao FGTS, né, o Estado ele vai ter que repassar, né, esses valores, pelo menos dos últimos 5 anos, para que esse servidor ele não tenha uma perda maior do que ele já vai ter. Né? E os eventuais valores que foram contribuídos a mais sobre o teto do INSS terão que ser restituídos também. Né? Então, são problemáticas ainda que o Estado de Sergipe não cravou uma resposta, mas que já se levantou, e que vai haver muita discussão ainda. Eu acredito que muitas e muitas situações vão acabar chegando ao Poder Judiciário para discutir isso. Mas a decisão do STF é clara, né? Servidor que entrou, né, sem concurso público, né, ele vai ser regido pelo INSS, excluindo aqueles que já são aposentados ou então aqueles que têm um critério para se aposentar. É isso, doutora Lucila Menezes, advogada e mestre em Direito. Esse é um assunto importante que a gente vai acabar trazendo de novo aqui, porque precisa da participação dos sindicatos. A doutora lembrou aí que tem muita gente na educação que está inserido nessa situação. A gente precisa ouvir o CITESE, a gente precisa ouvir os sindicatos, o governo do estado precisa se movimentar nesse quesito também. Claro que a gente vai voltar a este tema. E, doutora, a gente espera também conversar contigo mais uma vez para a gente saber o que é que o governo do estado vai fazer nesse sentido. Eu já vou me despedindo, inclusive mandando um abraço para a querida Célia Menezes, a doutora Lucila Menezes, que é filha da Célia, uma grande companheira das trincheiras do jornalismo, a gente pode dizer assim. Aproveito para deixar um grande abraço para a Célia também. E um abraço e uma boa semana para você, doutora. Muito obrigada, Antônio. Eu coloco minha disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. E é isso. O tema, ele não está parado, né? Então, novidades virão. Perfeito. Obrigada, bom dia. Perfeito. A gente conversou com a doutora Lucila Menezes sobre essa situação da decisão do STF que exclui servidores sem concurso público do regime próprio de previdência. Como ela falou, outros estados já estão se movimentando nesse sentido. O Rio Grande do Norte, por exemplo, Sergipe também precisa mostrar ação neste sentido. Precisa ter alguma coisa, como eu falei também, os sindicatos também precisam se movimentar para não deixar o trabalhador desamparado neste momento. Até porque uma vida inteira contribuindo para um regime de previdência e você saber agora, já perto de se aposentar, que não vai poder ficar naquele regime, vai para um regime geral do INSS. O que é que acontece com esse trabalhador? O público e a sociedade precisa de uma resposta e a gente vai continuar falando sobre esse tema.